palavra pelo prazo de até 1 hora. Boa tarde, senhor ministro-presidente, Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia, ministro Flávio Dino, ministro Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte, senhor procurador-geral, aqui presente não é o doutor Paulo Gonet, mas seja bem-vindo ao início da sessão. Antes de fazer, eu preciso fazer uma consideração, antes de começar a fazer a sustentação oral, que é o prazer e o privilégio de estar nessa corte para defender o Estado Democrático de Direito. E o privilégio que é e a responsabilidade que é de dividir essa tribuna com o professor César Roberto Bittencourt, que me passa a responsabilidade um pouquinho acima de dividir com ele o plenário. Em nome da doutora Vânia Bittencourt, companheira de batalha, e doutor Rafael, eu cumprimento todos os demais presentes aqui na Corte. Eu vou falar, nós dividimos a nossa defesa em 2 momentos, uma sobre a colaboração premiada do Mauro Cid e uma outra sobre os fatos, que acho que ninguém com mais propriedades que o professor César Roberto Bittencourt para falar sobre os fatos, e eu vou fazer algumas pequenas considerações a respeito da colaboração premiada, porque acho que, embora seja um assunto extremamente repisado por todos nessa corte, já foi bastante discutido, mas ele é importante no momento em que as defesas continuam alegando a nulidade. Então, nos parece que é nossa obrigação, enquanto defesa, sustentar isso. Antes de começar, propriamente, a discutir a colaboração premiada, eu preciso apresentar o Mauro Cid, Mauro César Barbosa Cid, a todos, porque até então ele é apresentado no processo e vem como colaborador, o delator, o ajudante de ordens do presidente da República. Mas, na verdade, o Mauro Cid é um tenente-coronel com mais de 30 anos de exército. Serviu na Brigada Paraquedista e nas operações especiais do Exército Brasileiro. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos. É especialista em guerra irregular e ações de comando. Foi observador militar e oficial de ligação das operações das Nações Unidas no Chipre. Participou do planejamento e envio de militares brasileiros para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, condecorado com mais de 15 medalhas de honra. Instrutor de paraquedismo e de comando para praças, comandante do curso de artilharias da AMAN, pós-graduado em Relações Internacionais. Autor de livros, inclusive O Brasil no Oriente Médio, doutor em Ciências Políticas e Militares, mestre em Operações Militares, bacharel em Ciências Militares pelo Exército Brasileiro. E, por último, ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É desse militar que o Exército chama de 01, e certamente ele é chamado de 01 por conta de sua competência. Desse tipo, filho de um general do Exército, 4 estrelas, de um pai de 3 meninas e de um esposo, que eu venho aqui fazer a defesa. Precisamos começar discutindo alguns pontos, e nos parece que o primeiro é a validade. Muito embora a colaboração premiada do Mauro Cid já tenha sido validada por essa corte em mais de uma oportunidade, tanto em audiência com o ministro relator, como aqui no plenário, foi validada quando ele prestou depoimento aqui, interrogatório, nos parece importante destacar algumas coisas, porque foi batido muito no processo, e certamente será alvo das próximas sustentações orais, que o Mauro Cid foi coagido. Ele teria sido coagido inicialmente pela Polícia Federal e depois pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. E acho que isso precisa ficar muito claro em relação a isso. Em relação à suposta coação pela Polícia Federal, as alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso seria relativa aos vazamentos na revista Veja, em que, à época, saiu a seguinte matéria com os seguintes dizeres de Mauro Cid, entre aspas. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não,
A minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu? Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? O que ele vai perguntar se ele não tiver argumentos para formar uma convicção, pelo menos que seja indiciária naquele momento? Se ele não tiver isso, ele não tem nada. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva, e preciso fazer por uma questão de lealdade processual. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. Mas nós podemos ir adiante. Esses mesmos áudios vazados na Veja falam mal de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência deve estar acostumado com isso. Mas eles falam, em nenhum momento, esses áudios, em nenhum momento, esse áudio vaza qualquer coisa em relação à colaboração premiada. Nenhum momento ele diz, ele especifica, ele fala, olha, isso aqui eu falei isso, é isso. Não, ele confronta as ideias e a investigação, o que é normal. E acho que é muito legítimo dentro de um Estado democrático de direito em que o devido processo legal tem que ser preservado. Qual é o indiciado? Qual é aquele que é preso? Qual é o investigado que concorda com o delegado e com o juiz? Vossa Excelência, ministro Zanin, que recentemente passou com maestria por essa tribuna da defesa aqui, Vossa Excelência já teve algum cliente que alguma vez na vida concordou com o juiz que determinou a prisão? Ou com o delegado que o indiciou? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Se Vossa Excelência teve, foi muito privilegiado. E o seu cliente de muitas luzes. Porque é normal, faz parte do ser humano. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse determinado a minha prisão, eu também teria reclamado dele. Não sairia na Veja porque eu não tenho expressão para isso. Mas eu teria reclamado de Vossa Excelência. Porque faz parte. E o Estado democrático, a legitimidade, me permite que eu faça isso. E é por isso que nós estamos nessa tribuna. Brigando pelo Estado democrático de direito e pela liberdade, pelo legítimo processo. Eu posso não concordar. E eu não concordo, e em alegações finais falamos isso. Nós não concordamos com o pedido de condenação do ministro Gonet. Mas nem por isso eu posso dizer que ele me coagiu. Nem o ministro Alexandre de Moraes e nem o delegado. Porque aí eu estaria sendo desonesto. E isso nós não podemos fazer. A lealdade processual, ela tem que ser íntegra. E ela tem que ser única para qualquer um que seja dos investigados.